Oi, gente, aqui é o Alan David, psicanalista clínico. Bem-vindos à série Leituras do Inconsciente. Hoje eu quero falar de algo que me incomoda profundamente, mas que também ilumina muita coisa sobre o que acontece dentro da gente. O trauma infantil de Hannibal Lecter. Vocês já pararam para pensar por que um monstro como Hannibal nos fascina tanto? Não é só o horror, é porque no fundo ele carrega um espelho do que todos nós carregamos, uma ferida que nunca cicatrizou direito. Vamos mergulhar nisso juntos. Contando o trauma. Em Hannibal Rising, livro e filme, a gente descobre a origem. Hannibal nasce em 1933 numa família aristocrática lituana. Tem uma irmãzinha, Misha, a pessoa mais amada da vida dele. Ele a descreve como minha igreja. É o amor puro, incondicional, quase fusional. Aí vem a Segunda Guerra. Os pais morrem numa explosão. Hannibal, com 8 anos, e Misha, com uns 5, sobrevivem numa cabana na floresta, sozinhos, famintos, no inverno rigoroso. Depois de meses de inanição, um grupo de desertores, ex-colaboradores nazistas, invade. Eles estão morrendo de fome. Matam Misha, despedaçam o corpo e comem. E o pior, forçam Hannibal a participar, ou ele come sem saber inicialmente. Ele incorpora literalmente a irmã que prometeu proteger. Depois disso ele fica mudo por um tempo, o trauma o cala, e do silêncio nasce o monstro. Freud, repetição e incorporação. Freud, em Além do Princípio do Prazer, fala da repetição compulsiva. Quando a gente não elabora um trauma, o inconsciente repete para tentar dominar o que nos dominou. Hannibal não fica vítima, ele inverte, vira o devorador. O que fizeram com Misha, ele faz com os rudos. Come partes específicas para punir, para corrigir o mundo que o feriu. É incorporação oral primitiva. Na fase oral freudiana, comer o objeto é a forma mais primitiva de amar e possuir. Hannibal come para não perder mais ninguém, mas como Misha já se foi, ele repete isso eternamente em vítimas que representam os agressores, ou qualquer um que ofenda sua ordem estética. E a submissão, ele transforma essa pulsão de morte em arte, cozinha refinada, música clássica, psiquiatria brilhante. O trauma vira elegância, mas é defesa. Por baixo, o caos de fome, da perda ainda grita. Pergunta para vocês. Qual trauma da infância vocês repetem disfarçado? Um padrão amoroso que dói? Uma compulsão que controla tudo? O que vocês devoram no dia a dia para não sentir a falta? Lacan, negar a castração e o gozo. Lacan nos ajuda a ir mais fundo. O trauma destrói a fé no outro, no mundo justo, no Deus protetor. Hannibal aprende, não há outro que garanta nada. Ele desmente a castração simbólica, recusa a falta fundamental. Em vez de aceitar que o desejo sempre tem um buraco, ele preenche esse buraco devorando o outro, literalmente. Eu como você para completar o que me falta. Misha vira o objeto a perdido, a causa do desejo. Ele busca recriá-la em outros. Em Clarice, em Will Graham, tenta fazer o outro como ele, libertando da castração do limite. Mas é gozo sem limite, sem angústia. Hannibal não sofre porque transformou
O trauma é um prazer estetizado. Na análise real, a gente não vira Hannibal, a gente elabora, reconhece a falta, chora o luto, deseja sem destruir. E você, qual parte sua nega a falta? O que você controla tanto para não sentir o vazio deixado por alguém que perdeu? Conexão com a série e o público. Na série de Brian Fuller, o trauma é mais poético. O Endingo, o monstro que persegue Hannibal e Will, Misha é mencionada como aquela que eu perdi, mas o luto não elaborado vira sedução mortal. Hannibal quer tornar o Will como ele, livre da máscara social, mas preso no gozo. Isso nos perturba, porque toca no que reprimimos, o desejo absoluto sem freio, mas também liberta entender. Monstros feitos não nascem, e traumas não elaborados viram repetição. Então pare um segundo, pense no seu Misha, aquela perda que você enterrou. O que ela ainda come em você? Comente aqui embaixo. Qual cena de Hannibal mais te toca e por quê? Talvez seja seu inconsciente falando. Se isso ressoou, curta, se inscreva e ative o sininho. Vamos continuar essa leitura do inconsciente juntos. Na perspectiva da psicanálise, o desejo não é bom nem mal, o desejo não obedece à moral, ele não se organiza a partir do certo ou errado, ele se estrutura a partir da falta. E aqui entramos em um ponto central em Jacques Lacan. O desejo é sempre o desejo do outro, ou seja, desejamos a partir de algo que nos escapa, algo que nunca se completa. Parem um segundo e respirem comigo. Isso assusta, né? Porque a gente gosta de pensar que o desejo é meu, puro e autêntico. Eu quero isso porque eu quero, mas Lacan vem e diz, não, o desejo nasce no campo do outro, desde o berço. Vamos descomplicar isso. Quando a criança nasce, ela não deseja sozinha, ela entra no mundo através do desejo da mãe, ou de quem cuida. A mãe olha para o bebê e deseja algo para ele, e deseja algo dele, que ele sorria, que chore menos, que seja perfeito. O bebê aprende a desejar o que a mãe deseja. Deseja ser o objeto que completa o outro, que preenche o olhar dela. Isso não para na infância, cresce e vira o que meu parceiro quer de mim, o que meus pais esperam, o que a sociedade valoriza, o que eu preciso ser para ser desejado. O desejo do homem ou da mulher, de qualquer um, é o desejo do outro. Desejamos o que o outro deseja, ou desejamos ser desejados pelo outro. No fundo, a gente quer saber o que falta ao outro para que eu possa ser isso que falta. É por isso que o desejo nunca se sacia de verdade, porque o outro também é faltante. O outro, a mãe, o parceiro, a cultura, Deus, as redes sociais, nunca é completo. Ele tem um buraco e a gente desliza de objeto em objeto tentando tapar esse buraco, mas o buraco é estrutural. A falta e a castração simbólica. Aqui entra a castração simbólica, que não tem nada a ver com mutilação física. É uma perda necessária, simbólica. A gente aceita que não pode ser tudo para o outro, que não pode gozar de forma absoluta sem limite. A castração é o que nos inscreve no campo do desejo. Sem ela seríamos plenos e mortos por dentro, porque só desejamos aquilo que nos falta.
Lacan diz: o desejo é metonímico, ele desliza. Você deseja uma pessoa, depois outra, depois um status, um corpo perfeito, um like, mas nunca chega ao fim, porque o que realmente causa o desejo é o objeto A, aquele resto, aquela falta que o outro não completa. No amor, por exemplo, a gente idealiza o parceiro como aquele que vai nos completar, mas quando ele não completa, porque ninguém completa, surge a angústia, o ciúme e a cobrança. Porque você não me deseja como eu quero, porque o desejo dele também é desejo do outro. É uma cadeia infinita. Conexão com o cotidiano e o mal-estar contemporâneo. Hoje, nas redes sociais, isso fica escancarado. A gente vê o desejo do outro em todo lugar. Corpos perfeitos, vidas perfeitas, casais perfeitos. E aí surge a pergunta: o que eu preciso ser para ser desejado assim? Mas o desejo não é moral, ele não julga, ele simplesmente é. Pode levar a escolhas lindas, criativas, amorosas ou a repetições dolorosas, possessões, destruições. O importante não é julgar o desejo, mas escutá-lo, perguntar de onde vem esse desejo, quem é o outro que ele serve. Na análise, a gente não mata o desejo, a gente o atravessa, reconhece a falta, aceita que o outro é barrado, faltante, e aí pode desejar de forma mais livre, menos alienada. Pergunta para vocês: qual desejo seu parece vir de fora, de um ex, de um pai, da cultura, de uma imagem que você viu no feed? Comente aqui embaixo. Meu desejo atual é o desejo de quem? Talvez seja o primeiro passo para não trair o seu próprio desejo. Então, desejo não é bom nem mal, ele é da falta, e é sempre desejo do outro. Mas entender isso liberta, porque para de ser escravo de uma completude impossível e começa a desejar de verdade. Com angústia, sim, mas com verdade. Vamos aprofundar mais essa leitura do inconsciente em Hannibal Lecter. Hannibal não mata por necessidade, ele não mata por sobrevivência, ele não mata por vingança simples, ele mata como quem compõe uma obra. A estética, a escolha, há um critério quase artístico, isso revela algo fundamental. O desejo pode se organizar em torno do excesso de controle. O refinamento aqui não é sinal de evolução, é sinal de uma tentativa radical de dominar o real, de transformar o caos da existência em algo belo, mesmo que seja através da morte. Explicação do refinamento como sintoma. Parem um instante comigo. Quando a gente pensa em refinamento, pensa em sofisticação, em cultura, em algo superior. Mas na psicanálise isso pode ser sintoma. Sintoma de quê? De uma defesa contra o caos interno. Freud nos ensina sobre a sublimação, transformar pulsões inaceitáveis, agressão, pulsão de morte, em algo socialmente valorizado, como arte, ciência, culinária. Hannibal é o exemplo extremo disso. Ele pega a fome primitiva, o trauma da infância, a incorporação forçada da irmã Misha e sublima tudo em pratos gourmet, em mesas postas com porcelana fina, em música clássica ao fundo. O ato de matar e comer vira correção estética. Ele pune a rudeza, o que não cabe na sua ordem perfeita. Coma o rude, ele diz. É um superego invertido, não o superego moral da sociedade
mas um superego estético, cruel, que exige beleza absoluta. Qualquer imperfeição, grosseria, desordem, ofende e precisa ser eliminada. Mas isso não é evolução, é defesa. Ele domina o real, o caos da guerra, da fome e da perda, transformando-o em algo controlável, belo, comestível. O refinamento é a casca que cobre o buraco. Sem ela, o trauma explode. Lacan, excesso de controle e gozo perverso. Lacan nos leva mais longe. O desejo, como vimos antes, é desejo do outro, estruturado na falta, mas Hannibal. Ele opera no excesso. Ele desmente a castração simbólica de forma radical. Não aceita a falta, preenche com controle total. No perverso, segundo Lacan, há uma recusa da lei. Eu sei da castração, mas suspendo ela para mim. Hannibal sabe das regras morais, sociais, mas as usa como ferramenta para seu gozo. Seu refinamento é gozo estético, prazer sem angústia, sem culpa, porque tudo é belo, tudo é arte. Ele não goza no caos, goza na ordem que impõe, mata com elegância para não sentir o horror cru da infância. É tentativa de dominar o real, aquilo que escapa ao simbólico, ao imaginário, o real do trauma, da fome absoluta, da perda irreparável. Ele transforma isso em sinfonia, mas o preço é alto. Isola-se do humano, não há vínculo real, só manipulação, só incorporação. Conexão com o cotidiano e o mal-estar atual. Agora tragam isso para a vida real. Quantos de nós não fazemos algo parecido em escala menor? Controlamos tudo para não sentir o caos. Agendas perfeitas, corpos esculpidos, relacionamentos idealizados, posts impecáveis nas redes. O excesso de controle vira sintoma quando vira defesa contra a angústia. Se eu organizar tudo, nada me falta, mas falta sim. O desejo desliza, a falta persiste. No amor, por exemplo, a gente refina o parceiro na cabeça. Exige perfeição, beleza, controle, para não encarar a imperfeição, a falta mútua. Quando não consegue, surge ciúme, possessão ou abandono. Pergunta para vocês, onde o seu refinamento é defesa? O que você corrige no outro ou em si mesmo para não sentir o caos, uma exigência excessiva no trabalho, na aparência, no amor? O refinamento pode ser lindo, arte, cultura, cuidado, mas quando vira sintoma, vira prisão. Na análise, a gente não mata o desejo de beleza. A gente o atravessa, aceita o caos, o imperfeito, o faltante. Aí o desejo respira. Então, o refinamento de Hannibal não é sinal de superioridade. É sintoma de uma luta desesperada contra o real. Entender isso liberta, para de julgar o desejo como bom ou mau e começa a escutá-lo. O que ele quer dizer, de que falta ele nasce. Vamos aprofundar mais nessa leitura do inconsciente em Hannibal Lecter. Na teoria lacaniana existe uma diferença entre prazer e gozo. O prazer busca equilíbrio, o gozo ultrapassa limites. Hannibal opera no campo do gozo. Ele não busca satisfação simples. Ele busca intensidade, ele vai além do limite. E é aí que está o perigo, porque o gozo não se regula, ele insiste, ele repete e muitas vezes destrói. Explicação da diferença prazer versus gozo. Freud já falava disso além do princípio do prazer. O princípio do prazer que quer homeostase, equilíbrio, redução de tensão, evitar dor.
é o que nos faz escolher o conforto, o conhecido, o que nos faz sentir bem. Mas Freud descobre que há algo além, a compulsão à repetição. A gente repete traumas, dores, situações que machucam, não por prazer, mas por um gozo que não obedece à homeostase. Lacan pega isso e radicaliza. O gozo é excesso. Esse mais gozar que não sacia, que não equilibra. O prazer é regulado pelo simbólico, pela lei e pelo limite. Pare aí, isso é demais. O gozo ignora o limite. É o que insiste quando o prazer já acabou, quando a dor já deveria ter parado. É o que faz a gente voltar para o mesmo vício, a mesma relação tóxica, o mesmo padrão que destrói. Porque ali tem um gozo escondido, um prazer perverso na repetição. Hannibal no gozo. Hannibal Lecter é o exemplo puro desse gozo além. Ele não mata por raiva, por necessidade ou por prazer simples. Ele goza no ato, na precisão cirúrgica, na beleza da mesa posta, no sabor refinado da vítima. Seu gozo é estetizado, mas sem freio. Ele come o rude para corrigir o mundo. Mas o que realmente o move é o excesso. O momento em que a vida vira arte mortal, em que o corpo do outro vira objeto de incorporação total. Não há angústia nele, porque o gozo dele é sem castração, sem o não da lei. Ele desmente o limite. Eu posso tudo, e gozo disso. Na série, isso fica claro na relação com Will Graham. Hannibal goza em tornar o outro como ele, em libertá-lo da casca social para acessar o gozo puro. É sedução mortal, venha comigo ao além do prazer. O gozo de Hannibal não é satisfação, é intensidade absoluta, repetição eterna do trauma da infância, a fome, a perda de Misha, transformada em prazer canibal. O perigo do gozo, insistência e destruição. Conexão com o cotidiano. O gozo não se regula porque não é do registro do prazer. Ele insiste, repete, e quando não é atravessado, destrói. Pense no dia a dia. Quantos voltam para o ex que machuca? Por quê? Porque ali tem gozo, na dor que confirma eu existo, na intensidade que o prazer cotidiano não dá. Ou o vício, a droga, o jogo, o trabalho excessivo. O prazer parou faz tempo, mas o gozo insiste, mais um pouco, mais uma vez. No amor contemporâneo, a gente vê isso muito, relações que viram posse. Ciúme patológico, controle não é prazer, é gozo no excesso, na destruição do outro para não sentir a própria falta. Hannibal é o espelho radical, ele destrói sem culpa, porque seu gozo é pleno, sem o buraco que a castração simbólica abre em nós. Mas, na vida real, esse gozo sem limite nos leva ao vazio, ao borno, à repetição compulsiva. Ele não liberta, aprisiona. Na análise, a gente não elimina o gozo. Isso seria impossível. A gente o atravessa. Reconhece onde ele insiste além do prazer, onde ele repete o trauma disfarçado de intensidade. Aí surge a possibilidade de um desejo mais livre, menos alienado no excesso. Aceitar o limite não é castrar o desejo, é permitir que ele respire sem destruir. Pergunta para vocês: onde o seu gozo vai além do prazer? Qual repetição sua insiste, mesmo quando dói? Um relacionamento? Um hábito? Uma imagem perfeita que você persegue? Comente aqui embaixo. Meu gozo atual é
Talvez seja o primeiro passo para não deixar ele destruir você. Vamos continuar essa série sobre Hannibal Lecter e o inconsciente. O que mais assusta em Hannibal não é o que ele faz, é o fato de que ele não parece monstruoso. Ele é culto, inteligente, educado, sofisticado. Ele encarna aquilo que socialmente valorizamos. E isso nos obriga a encarar uma verdade incômoda. O desejo humano não é domesticado pela cultura. A cultura pode apenas refiná-lo. Explicação do espelho inquietante. Parem um segundo e imaginem. A gente assiste Hannibal, cozinhando com precisão, ouvindo bar, servindo um vinho caro, conversando sobre arte, e de repente percebe que está admirando, não só o personagem, admirando a elegância, o controle, a inteligência. Isso incomoda, porque o monstro não é o outro, selvagem, primitivo. Ele é o nós, refinado. Ele usa todos os códigos que a sociedade aplaude. Cultura, educação, bom gosto. E aí o horror vira espelho. Freud já falava disso no O Estranho. O que mais assusta não é o desconhecido, é o familiar que volta de forma distorcida. Hannibal é o familiar elevado ao extremo. O desejo de perfeição, de controle, de ser desejado como o melhor, mas sem o freio da empatia, sem o não da castração simbólica. Ele é o que acontece quando o desejo não encontra limite. Lacan, o desejo não domesticado e o superego perverso. Lacan nos ajuda a entender melhor essa verdade incômoda. O desejo não é domesticado pela cultura. Ele é mascarado por ela. A cultura da forma, da linguagem, dá refinamento, mas não apaga a pulsão. Hannibal é o perverso que usa o simbólico contra si mesmo. Ele sabe da lei, moral, sociedade, educação, mas a suspende para seu gozo. Seu superego não é o da culpa, é o da beleza absoluta. Seu culto seja refinado ou morra, e ele aplica isso aos outros. O que assusta é que isso não é tão distante de nós. Quantas vezes a gente refina o desejo para ser aceito? Perseguimos o corpo perfeito, a carreira impecável, o relacionamento ideal, não por prazer simples, mas para ser o objeto desejado do outro social. A cultura não doma o desejo, ela o canaliza pelas formas aceitáveis, mas o desejo continua ali, bruto e insistente. Quando o refinamento vira defesa extrema, como em Hannibal, ele revela o que a cultura esconde, que o desejo humano é sempre além da lei. Pode ser amoroso, criativo ou canibal. A diferença está no limite que a gente aceita ou recusa. Conexão com o cotidiano e o mal-estar contemporâneo. Hoje, nas redes sociais, isso fica escancarado. A gente vê perfis perfeitos, viagens, corpos, relacionamentos, tudo refinado. E aí surge a inveja, a comparação, o desejo de ser como eles. Mas por trás dessa sofisticação digital, o desejo não domesticado continua, posse, competição, vontade de devorar o outro para se sentir completo. Hannibal é o espelho que nos força a perguntar: qual parte minha admira esse refinamento mortal? O que eu como simbolicamente para não sentir falta? Uma imagem ideal, um parceiro que me complete, uma aprovação constante? O horror não está só no canibalismo dele, está no fato de que ele nos lembra. A cultura pode nos tornar elegantes, mas não nos tornar bons. O desejo permanece selvagem.
e quando não o atravessamos na análise, ele se manifesta em formas sutis: controle excessivo, perfeccionismo cruel, relações que refinam o outro até destruí-lo. Então, o espelho inquietante de Hannibal não é só sobre ele, é sobre nós. O desejo humano não é domesticado pela cultura, ela apenas o refina. E entender isso não é para nos culpar, é para nos libertar. Para de idealizar o perfeito, começa a escutar o desejo bruto, faltante, humano. Pergunta para vocês: qual refinamento seu esconde um desejo que a cultura não aprova? Comente aqui embaixo. Meu espelho inquietante é: estamos chegando ao coração dessa série sobre Hannibal Lecter e o inconsciente. A civilização existe para conter o desejo. Freud já dizia: viver em sociedade implica renúncia, mas Hannibal representa justamente o sujeito que atravessa essa barreira. Ele não reprime, ele não negocia, ele realiza. E ao realizar plenamente seu desejo, ele revela algo perturbador. O limite do humano não está na capacidade de desejar, mas na capacidade de conter esse desejo. Freud, a renúncia pulsional e o mal-estar. Freud em O Mal-Estar na Civilização, é claro, para viver em sociedade a gente tem que renunciar. Renunciar à satisfação direta das pulsões, sexual, agressiva, canibal até. A cultura impõe a lei: não mate, não coma o outro, não goze sem limite. Essa renúncia cria civilização, mas também mal-estar, porque o desejo não desaparece, ele se desloca, vira sintoma, neurose, angústia. A maioria de nós negocia, reprime um pouco, sublima um pouco, fantasia um pouco. Vivemos com o não da lei internalizado no superego. Hannibal, ele não negocia, ele atravessa. Realiza o desejo sem o freio da renúncia. Come o rude, devora o outro, goza da incorporação total. Não há culpa, não há angústia, porque ele suspendeu a lei para si mesmo. Ele é o que acontece quando o sujeito diz: a renúncia é para os outros, não para mim. Lacan, a lei barrada e o atravessamento do desejo. Lacan radicaliza isso. A lei simbólica, o nome do pai, a castração, é o que nos inscreve no desejo humano. Ela diz: você não pode ser tudo. Você não pode ser tudo. E é exatamente esse não que estrutura o desejo como falta. Sem lei não há desejo, não há gozo pleno, mas também morte psíquica. Hannibal atravessa essa barreira. Ele sabe da lei, é psiquiatra, conhece Freud, Lacan, a cultura toda, mas a usa como ferramenta para seu gozo, não como limite. Ele realiza o desejo até o fim. Não há resto, não há falta aceita. Ele preenche o buraco com o corpo do outro. Isso é perturbador, porque revela o limite do humano. Não é desejar demais, é não suportar a falta que a lei impõe. A civilização nos protege da realização absoluta do desejo, porque essa realização destrói o sujeito. Hannibal não é livre, ele é prisioneiro do gozo sem fim, repetindo eternamente o trauma da infância para não encarar o vazio. Agora tragam isso para a vida real. Quantos de nós não tentamos, em escalas menores, atravessar a lei? No amor, querer possuir o outro completamente, controlar, devorar emocionalmente para não sentir abandono. No trabalho, perseguir sucesso absoluto, sem descanso, até o horno. Realização sem limite. Nas redes,
postar a vida perfeita, refinada, sem falhas, para ser o objeto desejado do outro digital. A gente não vira Hannibal, porque a maioria sente a angústia da renúncia, mas o desejo insiste. E se eu não renunciasse? E aí surge o sintoma: ansiedade, compulsão, repetição de padrões que machucam. O limite humano está na capacidade de conter, não de reprimir tudo, mas de negociar com a falta. Aceitar que o desejo nunca se realiza plenamente, que o outro nunca completa, que a lei, mesmo que doa, nos mantém vivos como sujeitos desejantes. Então Hannibal não é o herói da liberdade, ele é o aviso. Realizar o desejo sem lei não liberta, consome. O humano se define não pela intensidade do desejo, mas pela coragem de suportar sua incompletude. Na análise, a gente não mata o desejo, a gente o atravessa de outro jeito, reconhece a lei, aceita a falta e deseja de forma singular, sem precisar destruir o outro para se sentir inteira. Pergunta para vocês: onde você tenta atravessar a lei no seu dia a dia? Qual desejo seu não aceita a renúncia? Comente aqui embaixo. Meu desejo que não negocia é... O ciúme como posse do objeto A. Vamos a um exemplo que vejo muito na clínica. Uma paciente, vamos chamá-la Ana, 35 anos, vem me contar que não suporta ver o parceiro no celular. Ele sai com amigos e ela fica checando localização, mensagens antigas, fotos. Não é só desconfiança, é angústia absoluta se ele demora 10 minutos para responder. No fundo, o que ela busca? Ser o objeto absoluto do desejo dele. Se ele olha para outra, mesmo que por um segundo, eu sumo. Isso é clássico. O desejo dela é o desejo do outro. Ela quer preencher a falta dele, ser o que falta para que ele não deseje mais ninguém. Mas o outro é barrado, ele tem desejo próprio, falta própria. Quando ele olha para o mundo, surge o ciúme patológico, possessão para negar a castração. Ana repete padrões, namoros onde controla tudo, até que o parceiro foge. O gozo está na vigilância, dói, mas confirma eu existo para ele. Na análise, a gente pergunta: o que você perde se ele desejar outra coisa além de você? Aí começa a atravessar, a aceitar que o amor não é posse total. O desejo respira quando solta o controle. A repetição tóxica no amor. Outro caso comum: Marcos, 40 anos, divorciado 2 vezes. Sempre atrai e é atraído por parceiras que o criticam, cobram, o fazem se sentir nunca bom o suficiente. Ele sofre, briga termina em explosão, mas volta, ou encontra outra igual. Freud explicaria: repetição compulsiva. Ele repete o trauma infantil. Pai ausente ou crítico disfarçado de amor. O gozo está no sofrimento, na dor que confirma eu sou desejado, mesmo que para ser punido. Além do prazer, o prazer seria um amor equilibrado, mas o gozo insiste na intensidade da briga, da reconciliação dramática. Lacan diria: ele goza no circuito do desejo do outro cruel. A parceira vira superego persecutório e ele se submete para não encarar a própria falta. Na terapia, quando ele percebe eu escolho isso para não sentir o vazio, surge a possibilidade de romper o ciclo. Pergunto: o que aconteceria se você desejasse sem precisar sofrer para se sentir vivo? Muitos saem dessa repetição tóxica
quando atravessam o gozo mortífero. Exemplo 3. O amor como refinamento e controle excessivo. Sofia, 38 anos, casada há 10 anos. Ela refina o marido, exige que ele vista certo, fale certo, tenha amigos adequados. Se ele erra, um comentário rude, uma camisa amassada. Surge raiva desproporcional. Não é vaidade, é pânico. Como Hannibal, o refinamento é defesa contra o caos interno. Sofia teve infância instável, abandono sutil. No casamento, controla o parceiro para corrigir o mundo, negar a falta. O desejo dela se organiza em excesso de controle. Se ele for perfeito, eu não perco, mas o gozo está na punição sutil. Ele vira objeto a ser moldado. Quando ela vê que isso repete o controle que sofreu ou que faltou, surge angústia verdadeira. Aí a análise ajuda a aceitar o imperfeito no outro, sem precisar devorá-lo simbolicamente. O amor vira menos refinado, mais humano. Possessão e o gozo sem limite no amor. Atravessando a lei. Por fim, um caso de possessão extrema. João, 32 anos, em relacionamento de 5 anos. Não aceita que a parceira tenha amigos homens, viaja sozinha, ou até poste fotos sem ele. Se ela me ama de verdade, não precisa de mais ninguém. Violência verbal surge quando ela desobedece. Aqui ele tenta atravessar a lei, renúncia pulsional da civilização, não possuir o outro totalmente. Realiza o desejo sem limite, gozo na posse absoluta, mas o preço é a destruição. Ela se afasta, ele sofre abandono repetido. Freud, o mal-estar na renúncia. Lacan, recusa da castração. Na clínica pergunto, o que você goza quando controla ela? E o que perde quando solta? Muitos percebem, o gozo possessivo tapa a falta, mas destrói o vínculo. A saída é suportar a incompletude, desejar sem precisar ser tudo para o outro. A dependência emocional como submissão ao superego sádico. Vamos a um caso que aparece com frequência. Carla, 42 anos, em um relacionamento de 8 anos, marcado por humilhações sutis e críticas constantes do parceiro. Ele a diminui, você não é capaz, ninguém te aguenta. E ela responde com choro, promessas de mudança, mas não sai. Por que ela fica? Freud diria, compulsão à repetição. Ela revive um padrão infantil, talvez uma mãe ou pai que a criticava para corrigir, e ela aprendeu que amor vem com punição. O gozo está na submissão, dói, mas confirma. Eu sou desejada, mesmo que para ser castigada. O superego sádico interno reforça. Você merece isso. Mude mais. Lacan completa. O desejo dela é o desejo do outro cruel. Ela tenta ser o objeto que completa o parceiro, preenche a falta dele com sua submissão, negando a própria castração. Na análise, quando ela percebe, eu gozo na dor que me faz sentir viva, surge angústia verdadeira. Aí pode atravessar, romper o ciclo, desejar sem precisar sofrer para existir. Muitos pacientes saem assim, reconhecem que o amor não é masoquismo disfarçado. Ciúme projetado é fantasia de traição. Outro exemplo clássico.
Pedro, 37 anos, acusa a parceira de traição sem provas concretas. Ele checa redes, pergunta detalhes do passado, interpreta olhares inocentes como flerte. Quando confrontado, explode. Você quer me trair, eu sei. Freud chamaria de ciúme projetado. Ele projeta no outro sua própria pulsão infiel reprimida, ou desejo inconsciente de trair. Mas Lacan vai mais fundo. É defesa contra a angústia da falta. Pedro quer ser o objeto exclusivo do desejo dela. Se ela deseja outro, mesmo que imaginário, ele some como sujeito. O ciúme vira posse. Se eu controlar tudo, nego que você tem desejo próprio. O gozo está na cena da traição que ele constrói. Sofre, mas goza da intensidade, da confirmação de que existe um rival que me rouba. Na terapia, pergunto: o que você perde se ela te desejar sem rivais? Muitos percebem, o ciúme tapa o buraco da incompletude. Quando atravessam isso, o amor vira menos paranoico, mais possível. O amor como tentativa de ser o objeto A do outro. Laura, 29 anos. Muda tudo por um parceiro novo. Corte de cabelo, roupas, amigos, hobbies. Ele gosta assim. Quando ele elogia, ela se sente completa. Quando critica, desaba. O relacionamento acaba e ela repete: próximo parceiro, mesma adaptação total. Aqui o desejo dela é puro desejo do outro. Eu sou o que ele quer para ser desejada. Lacan diria: ela tenta ser o objeto A. O resto que completa a falta do parceiro, mas o outro é barrado, faltante. Ninguém completa ninguém. O gozo está na ilusão de plenitude momentânea e na dor da rejeição que confirma eu não sou suficiente. Na análise ela vê, eu me anulo para caber no desejo dele, mas perco o meu. Surge a possibilidade de desejar singularmente o que eu quero além de ser desejada. Muitos pacientes transformam, param de se moldar, começam a desejar de forma menos alienada. A posse como negação da não relação sexual. Por fim, o caso de possessão extrema. Rafael, 45 anos, proíbe a parceira de sair sozinha, de ter vida própria. Se você me ama, não precisa de mais ninguém. Violência verbal surge quando ela desafia. Ele justifica. É por amor. Lacan nos lembra. O amor sempre carrega ódio. O gozo de um impede o dois. Rafael tenta negar a não relação sexual. Se eu possuo você totalmente, não há falta, não há outro desejante. O gozo possessivo tapa o buraco. Ele goza no controle, na incorporação simbólica do outro, mas destrói o vínculo, ela se afasta. Ele repete o abandono. Na clínica, a pergunta-chave: o que você goza quando a possui? E o que perde quando solta? Quando ele aceita a incompletude, o amor não é posse absoluta, o desejo pode se tornar menos destrutivo. Muitos saem, aprendem a amar com limite, sem devorar o outro para não faltar. Esses exemplos reforçam os temas da série: gozo, desejo do outro, repetição, refinamento como defesa, e mostram que o monstro de Hannibal ecoa em padrões cotidianos, mas na análise há saída, escuta e atravessamento. Hannibal não é
só um vilão de filme ou série. Ele é um espelho do que a psicanálise tenta iluminar. O desejo que escapa da lei, o gozo que não se contenta com prazer, o refinamento que mascara o horror. Ele nos perturba porque parece humano demais, culto, inteligente, elegante, e ao mesmo tempo inumano. Ele realiza o que a maioria de nós reprime, o desejo absoluto, sem castração, sem renúncia. Vamos começar pelo cerne, o trauma. Em Hannibal Rising, a infância dele é destruída na Segunda Guerra. Aos 8 anos, perde os pais numa explosão. Sobrevive com a irmãzinha Misha, sua igreja. O amor puro, fusional. Depois, capturados por desertores famintos, Misha é morta, despedaçada e comida. Hannibal é forçado a participar. Incorpora a irmã que prometeu proteger. Esse ato de canibalismo forçado vira o núcleo da sua psicopatia. Freud diria repetição compulsiva. Ele repete o trauma ativamente. Vira o devorador para não ser vítima. Sublima pulsão de morte em arte. Cozinha refinada. Música clássica. Psiquiatria. O trauma vira estética, mas o buraco permanece. Lacan diria, ele desmente a castração, recusa a falta fundamental. Come o outro para preencher o vazio deixado por Misha, o objeto A perdido. Na série de Brian Fuller, isso ganha camadas poéticas. O Wendigo. Figura totêmica. Monstro com chifres. Persegue Hannibal e Will Grande. É o real do inconsciente. O trauma que não se simboliza, que retorna como visão. Hannibal não sente angústia porque transforma o horror em gozo. Ele goza além do prazer, intensidade pura sem culpa. Agora o que mais fascina. Hannibal como analista invertido. Em O Silêncio dos Inocentes, ele analisa Clarice Starling. Escuta seus traumas, os cordeiros gritando, provoca a transferência, mas não cura. Desmonta para recriar. Na série com Will, é sedução mortal. Hannibal vê em Will o potencial para atravessar a castração, virar como ele, livre da máscara social. A relação é homoerótica, de desejo mútuo. Hannibal quer tornar Will, e Will resiste, mas é atraído. Isso é transferência perversa. Hannibal opera no campo do outro, sabe da lei, mas a suspende para si. Seu superego é estético, não moral, pune a rudeza. Come o que ofende sua ordem. Ele encarna o que Freud chamou de mal-estar na civilização, a renúncia pulsional que nos torna humanos. Hannibal não renuncia, realiza, e isso revela nosso limite. Não desejamos demais, mas não suportamos conter. Tragam para o amor cotidiano, porque Hannibal ecoa em nós. Exemplo, uma paciente que controla o parceiro como Hannibal controla suas vítimas. Ciúme vira vigilância, checa tudo, exige perfeição, gozo na posse. Se eu domino, não perco, mas destrói o vínculo, repete trauma de abandono. Melhor devorar emocionalmente do que sentir falta. Outro, o amor que sublima raiva em refinamento, exige do parceiro elegância, inteligência, beleza, pune qualquer rudeza com a frieza, é defesa, controla o caos interno transformando o outro em obra de arte. Quando o outro falha, surge ódio sutil. Mais um, dependência que vira submissão, sofre humilhações, mas fica porque goza na dor que confirma, eu existo para ele. Superego sádico interno, você merece.
Repete padrões parentais. Amor vem com punição. E o ciúme projetado acusa a traição sem prova. Constrói cenas de rivalidade. Goza na intensidade da paranoia. Tapa a falta com fantasia de ser roubado. Esses padrões não são monstruosos como Hannibal, mas são formas elaboradas do mesmo desejo não reconhecido. Preencher a falta, devorando o outro, controlando e repetindo o sofrimento. A pergunta que fica: o que em nós precisa ser contido? Hannibal não desaparece porque realizamos o desejo em sintomas, relações tóxicas, perfeccionismo cruel, posse disfarçada de amor. A análise oferece saída. Escutar o desejo, atravessar a fantasia, aceitar a falta. Não viramos Hannibal, viramos mais humanos. Se isso ressoou, comente. Meu Hannibal interno se manifesta como: vamos conversar. Chegamos ao fim dessa jornada pela série Leituras do Inconsciente com Hannibal Lecter. Hannibal não mata por ódio. O ódio seria simples demais, seria humano demais. Ele mata por algo muito mais sofisticado e por isso mesmo mais perigoso. Ele mata para sustentar uma forma de gozo. E talvez a pergunta não seja por que Hannibal faz isso, mas sim, o que em nós precisa ser contido para que não façamos o mesmo, ainda que em outras formas. Porque o desejo, quando não reconhecido, não desaparece. Ele apenas encontra formas mais elaboradas de se expressar. Olhem para trás comigo. Vimos que o desejo não é moral. Ele nasce da falta, é desejo do outro, desliza sem fim. Vimos o refinamento como sintoma, defesa contra o caos, sublimação que tapa o buraco. Vimos o gozo além do prazer, excesso que insiste, repete, destrói, quando não regulado pela lei. Vimos o espelho inquietante. Hannibal nos assusta porque é culto, sofisticado, encarna o que admiramos, revelando que a cultura não doma o desejo, só o refina. E vimos o desejo e a lei. A civilização nos pede renúncia, e Hannibal atravessa isso, realiza sem limite, nos mostrando que o humano se define pela capacidade de conter, não de explodir. Tudo isso aponta para uma verdade incômoda. Hannibal não é um monstro distante. Ele é o limite do que pode acontecer quando o desejo não é escutado, atravessado, simbolizado. Ele goza sem angústia porque nega a falta. Mas nós, que sentimos a falta, temos angústia. E é nessa angústia que mora a possibilidade de transformação. A pergunta que fica: o que contém em nós? A pergunta que fica não é sobre ele, é sobre nós. O que em mim precisa ser contido? Que forma elaborada meu desejo encontra quando eu não o reconheço? No amor, o ciúme que vira vigilância constante. A posse que devora o outro para não sentir abandono. No dia a dia, o perfeccionismo que controla tudo para não encarar o caos interno. Nas redes, a busca incessante por likes, aprovação para ser o objeto desejado do outro digital. Nas repetições, voltar ao mesmo padrão tóxico, porque ali tem um gozo escondido na dor. Essas são as formas mais elaboradas que o desejo toma quando não o nomeamos, quando não o atravessamos na análise. Hannibal realiza o desejo até o fim. Nós o realizamos em pedaços, em sintomas, em relações que machucam, em controles que isolam. Mas a psicanálise oferece um caminho: escutar o desejo em vez de contê-lo à força.
reconhecer a falta, aceitar a castração simbólica, atravessar a fantasia que nos faz crer que podemos preencher tudo. Aí o desejo não desaparece, ele se torna singular, menos alienado, mais vivo, menos destrutivo. Então a pergunta que fica é essa: o que em você ainda não foi ouvido? Que desejo seu está se expressando de forma elaborada, refinada, mas dolorosa? Comente aqui embaixo. Meu desejo não reconhecido se manifesta como: vamos continuar essa conversa, porque entender isso não é para julgar, é para libertar. Obrigado por acompanhar essa série inteira. Se tocou você, curta, se inscreva, ative o sininho. Tem muito mais inconsciente para ler juntos nos próximos vídeos. Talvez sobre amor, trauma ou o que o seu sintoma quer dizer. Um abraço acolhedor e profundo. Cuide do seu desejo. Ele não é monstro, ele é você, faltante, humano, desejante. Ele merece ser escutado, não contido no silêncio.